Em uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, um poderoso rei descobriu da maneira mais difícil que ninguém está acima de Deus. Prepare-se para uma jornada impressionante que mostrará como o Senhor pode humilhar até mesmo o homem mais poderoso do mundo. Uma história de orgulho, poder e uma transformação que vai abalar sua fé. Se inscreva no canal, ative o sininho e vamos mergulhar nessa história extraordinária que vai mudar sua vida para sempre. Contemplem meu poder. As palavras mal haviam deixado os lábios do rei quando o céu escureceu sobre a Babilônia. Em segundos, o homem mais poderoso do mundo caiu de joelhos, seus olhos arregalados em terror, enquanto sentia seu corpo começar a mudar. Seus dedos se contorceram, transformando-se em garras. Pelos começaram a brotar de sua pele. Sua mente, antes brilhante, começou a se nublar com pensamentos primitivos e selvagens. O que estava acontecendo com o grande Nabucodonosor, rei da Babilônia? Mas como um rei tão poderoso chegou a esse ponto? Qual foi o pecado tão terrível que fez Deus transformar um homem em animal? E o mais importante, será que ele um dia voltaria a ser humano? Se inscreva no canal, ative o sininho e prepare-se para conhecer uma das histórias mais impactantes da Bíblia. Na sala do trono, sentado em seu assento real decorado com leões de ouro, Nabucodonosor conduzia os assuntos do Estado. Seus conselheiros se curvavam tão baixo que suas testas tocavam o chão de mármore polido. Entre eles estava Daniel, o profeta hebreu, cujos olhos observadores notavam as sutis mudanças no comportamento do rei. A cada dia, Nabucodonosor se tornava mais distante, mais convencido de sua própria divindade. O palácio era um monumento à glória do rei. Suas paredes eram adornadas com relevos que contavam suas conquistas. A queda de Jerusalém, a submissão do Egito, as vitórias contra os medos e os persas. Cada canto do palácio gritava uma mensagem clara. Contemplem o poder de Nabucodonosor. À noite, enquanto a lua lançava sombras misteriosas sobre os jardins suspensos, o rei caminhava sozinho, perdido em pensamentos de grandeza. As estátuas de deuses babilônicos pareciam observá-lo com olhos vazios, testemunhas silenciosas de sua crescente megalomania. O ar pesado do verão carregava o perfume das flores exóticas que ele havia ordenado que fossem trazidas dos confins de seu império. Mas nas sombras do palácio, sinais de advertência começavam a aparecer. Servos cochichavam sobre os estranhos comportamentos do rei, como ele passava horas admirando seu próprio reflexo nos espelhos de bronze polido. Como ignorava os conselhos mais sábios se estes contradizessem seus desejos. O poder absoluto estava começando a corromper absolutamente. Em seus aposentos privados, rodeado por riquezas incalculáveis, Nabucodonosor planejava seu próximo grande projeto. Uma estátua de ouro maciço de si mesmo, tão alta que seria vista de qualquer ponto da cidade. Seria o último símbolo de sua autoridade suprema, uma declaração ao mundo de que ele não era apenas um rei, mas um Deus. Enquanto isso, Daniel observava com crescente preocupação. O profeta sabia que o verdadeiro Deus não compartilharia sua glória com ninguém. As nuvens escuras se acumulavam no horizonte, prenunciando uma tempestade que mudaria para sempre o destino do rei mais poderoso do mundo. O homem que pensava ser um deus estava prestes a aprender uma lição que ecoaria através dos séculos. O orgulho de Nabucodonosor o fez esquecer que todo o poder vem de Deus. E você, já se pegou esquecendo de agradecer a Deus por suas conquistas? Comente agora: Senhor, toda glória e honra pertencem a Ti. Vamos juntos declarar que reconhecemos que todo o poder e toda vitória vem do Altíssimo. Na escuridão de seus aposentos reais, Nabucodonosor se agitava em sua cama. O silêncio da noite foi quebrado por seus gemidos inquietos, enquanto visões perturbadoras invadiam seu sono. Em seu sonho, uma árvore majestosa se erguia até os céus,
seus galhos estendendo-se até os confins da terra. Era uma visão de poder e glória, mas algo estava prestes a mudar. O rei observava, paralisado, enquanto uma figura celestial descia dos céus. Sua voz retumbava como trovão. Derrubem a árvore e cortem seus galhos. As palavras ecoavam com uma autoridade que fazia o próprio ar tremer. A ordem continuava, ainda mais perturbadora. Deixem, porém, o toco com as raízes na terra, preso com correntes de ferro e bronze. Suor frio escorria pela testa do monarca enquanto a visão se desenrolava. A grande árvore, que momentos antes tocava os céus, era brutalmente cortada. Suas folhas douradas caíam como chuva, seus frutos abundantes se espalhavam pelo chão. Mas o mais inquietante estava por vir. O decreto falava de uma transformação, de um homem que viveria como animal por 7 tempos. Nabucodonosor acordou sobressaltado, seu coração batendo violentamente contra o peito. As primeiras luzes da aurora começavam a penetrar através das cortinas de seda, mas a escuridão do sonho ainda pairava sobre seu espírito. Os detalhes da visão estavam gravados em sua mente com uma clareza aterradora. O palácio logo fervilhava com atividade. Mensageiros corriam pelos corredores ornamentados, convocando todos os sábios, astrólogos e adivinhos de Babilônia. A sala do trono se encheu rapidamente com os homens mais instruídos do império, todos tremendo diante da expressão atormentada de seu rei. Um por um, os sábios da Babilônia tentaram interpretar o sonho. Suas palavras eram vazias, suas interpretações superficiais. O rei podia ver o medo em seus olhos, medo de dizer a verdade que todos suspeitavam, medo de enfrentar a ira real. O ar estava pesado com tensão e incenso, enquanto cada tentativa de interpretação apenas aumentava a frustração do monarca. Foi então que Daniel entrou na sala. Seu semblante era grave, seus olhos revelavam o peso do conhecimento divino. O profeta hebreu havia passado a noite em oração, buscando sabedoria do Deus Altíssimo. Agora, ele carregava uma mensagem que nenhum outro ousaria entregar. O silêncio tomou conta da sala quando Daniel começou a falar. Sua voz, embora suave, carregava uma autoridade que vinha de algo muito além do poder terreno. Com reverência, mas sem medo, ele revelou o significado do sonho. A árvore era o próprio Nabucodonosor. Seu reino era a sombra que cobria a terra, mas seu orgulho havia chegado aos céus como um desafio ao Altíssimo. A interpretação continuava, cada palavra caindo como um martelo sobre o coração do rei. Daniel falou da queda iminente, do decreto divino que transformaria o grande rei em uma criatura do campo. Por 7 tempos, 7 longos anos, ele viveria como um animal, até aprender que o Deus Altíssimo é quem governa sobre os reinos dos homens. Mas havia esperança na mensagem final. O toco que permanecia representa uma promessa. Se o rei se arrependesse, se reconhecesse a soberania do Deus verdadeiro, seu reino seria restaurado. Daniel, com compaixão em sua voz, implorou ao rei que abandonasse seus pecados e praticasse a justiça. As palavras de Daniel ecoaram pela sala do trono, encontrando apenas silêncio em resposta. Nabucodonosor, sentado em seu trono dourado, lutava interiormente com a mensagem. Seu rosto alternava entre medo e orgulho, entre aceitação e negação. O aviso estava dado, mas será que o coração endurecido do rei seria capaz de recebê-lo? Deus sempre nos avisa antes de uma correção, mas muitas vezes nosso orgulho nos impede de ouvir sua voz. Se você deseja ter mais sensibilidade espiritual para ouvir os avisos de Deus, comente agora: Senhor, abre meus ouvidos e meu coração para te ouvir. Vamos juntos pedir discernimento espiritual ao Pai. Nas semanas que se seguiram ao sonho profético, uma mudança sutil tomou conta do palácio real da Babilônia. Nabucodonosor, abalado pela interpretação de Daniel, inicialmente demonstrou sinais de humildade. Suas ordens tornaram-se menos severas, suas palavras mais medidas.
O rei poderoso parecia estar considerando seriamente o aviso divino.